É uma alegria estudarmos juntos sobre as promessas da palavra de Deus. Uma delas é: venha o bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas em seguida a essa promessa, Jesus apresentou as condições daqueles que receberiam o reino. E ele disse: toda vez que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Hoje, como podemos identificar quem seriam esses pequeninos irmãos que, ajudados, qualificariam os filhos de Deus para o reino dos céus? Nós podemos, quem sabe, dizer que os pequenos irmãos hoje seriam as crianças que perderam os pais por vários motivos. Podemos dizer que são os pobres incapazes de prover a sua subsistência básica. As pessoas doentes ou as pessoas com restrições físicas. As pessoas emocionalmente doentes com a vida desestruturada. Refugiados de guerra marginalizados da sociedade. Enfim, temos uma grande gama de pessoas necessitadas no nosso mundo de hoje. Como cristãos, nós somos gestores dos negócios de Deus nessa terra. Ajudar os nossos irmãos na Bíblia não é uma questão de opção, é um imperativo apresentado por Jesus. O apóstolo Tiago chega a dizer: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Fixemos-nos alguns instantes na vida e no ministério de Jesus. No início de seu ministério, na sinagoga em Nazaré, Jesus disse aos líderes religiosos do seu tempo que a sua missão era evangelizar os pobres, necessitados, os aflitos, atender os coxos, os cegos, os oprimidos. Os líderes do seu tempo, eles ignoravam as profecias de um Messias sofredor. Pensavam apenas na glória futura do reino do Messias. Para eles, o Messias viria para libertá-los do domínio romano. Assim, quando Jesus aplicou a profecia de Isaías 61 para eles foi uma grande surpresa, um choque, porque para eles a pobreza era símbolo da maldição de Deus. Os pobres eram culpados, menosprezados. Não havia preocupação para com eles. Assim, o amor de Jesus demonstrado aos pobres foi uma das provas bíblicas da sua identidade como Messias enviado de Deus. Nos dias do povo de Israel, que era uma sociedade agrícola, a terra era cultivada ininterruptamente durante 6 anos. No 7º ano, a terra descansava. Os pobres desse ano podiam comer do fruto que a terra produzia. Mas todo ano, quando era a época de colheita, eles deixavam no campo o canto das plantações. Aquilo que caía na colheita não era recolhido para que os pobres pudessem comer. Assim, Deuteronômio capítulo 15, verso 11, Deus diz ao povo de Israel: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu hoje te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Assim funcionava a sociedade israelita. O termo irmão aqui referia-se primariamente aos israelitas. No Novo Testamento, o termo foi aplicado para os membros da igreja cristã primitiva. Mas nos lembramos que Jesus ampliou o termo irmão para todo aquele que necessita da nossa ajuda. No Salmo, nós encontramos indicações claras de que ajudar para Deus vai além apenas de prover o alimento, a necessidade material para alguém. Por isso são chamados de bem-aventurados todos aqueles que ajudam os seus irmãos. Nos tempos modernos, o evolucionismo contribuiu decisivamente para uma desigualdade social, para um darwinismo social. A vitória do mais apto, do mais forte, o seu domínio, conduzindo ao fato de que hoje temos grande desigualdade social. As pessoas não se apoiam mais umas às outras, não contribuem para que todos cresçam juntos. Os mais favorecidos não ajudam os mais fracos. Essa é a sociedade do mundo moderno em que nós vivemos. Porém, esse não era o ideal de Deus. Em continuidade, a lição aborda um ângulo muito interessante, que é
o relacionamento entre a riqueza e o cuidado com os pobres. O amor à riqueza e o relacionamento, o cuidado pelos necessitados. Ilustrado nas duas experiências do jovem rico e de Zaqueu. O jovem rico e Zaqueu possuíam vários pontos em comum. Ambos eram ricos, ambos queriam ver a Jesus e ambos desejavam a vida eterna. Mas as diferenças param por aí. As igualdades param por aí. A grande diferença é que o dinheiro deve ter sido o Deus desse jovem. Jesus não pede que a maioria das pessoas venda tudo o que tem e dê aos pobres. Porém, Jesus olhou para esse jovem e, em resposta à sua solicitação, ele foi severo. Ele disse: vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Jesus sabia que essa era a única saída para aquele jovem. Ofereceu-lhe não apenas a vida eterna, mas a sua participação no seu círculo mais íntimo de discípulos, porque usou as mesmas palavras de quando chamou os 12. Venha e siga-me. Diante daquele convite incisivo de Jesus, o jovem rico retirou-se triste. Ele preferiu a riqueza do mundo, uma riqueza que empobrece, a pobreza de Jesus, que era a pobreza que enriquece, a vida eterna. A primeira diferença entre Zaqueu e o jovem rico é que Zaqueu foi movido por um espírito de renúncia, alcançado pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus lhe apresentou a mensagem de salvação, ele disse: eu irei restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu defraudei, e darei a metade dos meus bens para os pobres. Jesus aceitou aquela atitude de Zaqueu como uma expressão de conversão. Assim, a segunda diferença entre o jovem rico e Zaqueu é que para Zaqueu a riqueza não era um Deus para ele. Jesus não precisou dizer para ele: vai e vende tudo. Não. O próprio Zaqueu disse: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E essa foi a terceira grande diferença. Jesus não precisou pedir que ele fizesse isso. E mais uma diferença ainda. Parece-nos que Zaqueu tinha o controle sobre a riqueza em sua vida. O maior problema para ele não era a riqueza dominá-lo. E o grande problema da riqueza é quando ela domina a pessoa, de modo que ela coloque a sua confiança, a sua segurança nela. Se na experiência do jovem rico, os discípulos aprenderam que é difícil para um rico entrar no reino dos céus, na experiência de Zaqueu ficou demonstrado como a graça de Deus pode alcançar mesmo os ricos. E a lição dessa semana encerra com uma experiência muito impressionante, impactante. A experiência do patriarca Jó. Jó era proativo em descobrir as necessidades das outras pessoas. Ele estava preocupado e interessado nas necessidades dos outros. Ele cuidava dos órfãos, das viúvas, dos coxos, dos cegos. Ele não esperava que se aproximassem dele, que viessem em busca de auxílio. Ele procurava descobrir as necessidades das pessoas. E é interessante que ele mesmo diz: dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. O nível de gestão dos recursos de Deus que nós temos o ideal de atingir ficou demonstrado na vida do patriarca Jó. Aqueles que alcançarem, Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que você e eu nos mobilizemos, como indivíduos, como comunidade, para cumprirmos o ideal de Jesus em nossa vida. Que os anjos de Deus estejam ao nosso lado, que nós sejamos tesouros nas mãos do Senhor, para atendermos aos nossos pequeninos irmãos. A todos aqueles que estão ao nosso redor, que nos preocupemos com eles, que busquemos alcançá-los, que busquemos socorrê-los e que, acima de tudo, busquemos conduzi-los para o reino de nosso Pai Celestial. E que as promessas de Jesus se cumpram na sua e na minha vida.